Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estamos aqui no vídeo 149, né? E você pode voltar na nossa playlist para começar desde o começo. Estamos aqui no capítulo Lei do Progresso, no subtítulo que vamos entrar agora, Progresso da Legislação Humana, na questão número 794. Kardec faz a seguinte pergunta: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E ele responde, os espíritos respondem: ela o seria se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Então vejam que compreender as leis naturais é uma coisa que parece simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Tá? Então não dá para ter, digamos, leis naturais que parecem que são tão abstratas, né, para coisas complexas como, por exemplo, um terreno. Como é que você controla o terreno, uma fronteira de terreno? Como é que você controla um trânsito? As regras, né, de quem vai passar primeiro em um lugar? São coisas comezinhas, né, e de certa forma complexas, que tem que ter leis muito específicas, baseadas de acordo com o povo, com as suas condições, com o tipo de lugar que vive, com a cultura, com a religião. Né? Então vejam que as leis humanas entram num padrão de complexidade. Né? Questão 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? E eles respondem aqui: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis. E as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Tá? Vejam que aqui não está falando da lei de Deus. Tem gente que generaliza, né? Tem que ser igual à lei de Deus. Mas você não compreende Deus na totalidade para saber quais são os desejos de Deus. Né? Então vejam que ele fala aqui à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. E aí tem uma pequena consideração de Kardec. A civilização criou para o homem novas necessidades. E essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas, mas sob a influência de suas paixões, frequentemente eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pode consagrar na infância das sociedades o direito do mais forte. Tá? Então aqui Kardec falou um pouquinho, fez considerações sobre a questão das leis. Questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Ele responde o seguinte: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando já feito do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Olha aqui, ele falou uma coisa, uma sabedoria tremenda, né? Vejam que a lei muito dura, ela serve para a dureza da sociedade. Se nós olharmos lá nos tempos, por exemplo, de Moisés, se apedrejava mulheres, as pessoas tinham pena de morte, eram decapitadas. Então, as leis eram tão horríveis, as penas eram tão horríveis quanto os crimes. Né? Então, vejam que uma sociedade em que os homens são muito bárbaros, eles precisam de leis pesadas para poder segurá-los. Né? E ele fala aqui que quando existe, que nós temos que trabalhar na fonte do mal. E ele explica aqui que é a educação que reforma os homens. Quanto mais educados os homens, mais brandas se tornam as leis, porque não há necessidade de punições severas. Né? Então vejam que legal que ele falou aqui. Né? Questão 797.
como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? E ele responde: isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. Então vejam que é uma questão de um passo a passo social, ir crescendo e, como ele falou na questão anterior, alimentar a educação, de forma a reduzir a necessidade dessas leis. Agora vamos entrar no subtítulo aqui, Influência do Espiritismo sobre o Progresso. E Kardec faz a pergunta 798. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Olha que pergunta interessante, né? Porque a gente fala às vezes que parece que o Espiritismo é meio elitista, ou tem certa dificuldade das pessoas entrarem. E ele responde o seguinte: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, são forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Olha o que ele falou aqui. A gente pode entender hoje que o Espiritismo ele é muito mais popularizado. Pode-se dizer que é popular, sim, né? Porque ele está aí para as pessoas conhecerem, utilizarem, praticarem. Não é um sistema fechado, não é algo que está em elites, né? Nós vemos aí centros espíritas tão pequenos nas cidades, feitos de casinhas pequenas de madeira, como aquele que eu vou, uma casa pequena, né? E tem centros espíritas tão grandes, né, com tantos trabalhadores. Então pode-se dizer sim que está popularizado. E aqui tem uma consideração de Kardec: as ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professam, e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, porque, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há, hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o Espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir, o Espiritismo só tem a edificar. Olha que interessante que ele explicou, né? De falar sobre o crescimento da doutrina espírita e de explicar que o cristianismo, o Espiritismo sim se baseia no cristianismo, que isso reforçou, né? Questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E ele diz aqui: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então vejam que aqui, mais uma vez, os espíritos falam aqui de não aceitar preconceitos, seja de castas, seja de cor, tá? Questão número 800. Não é para temer que o Espiritismo possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Ele responde o seguinte: seria conhecer bem pouco os homens se se pensasse que uma causa qualquer pode transformá-los como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços
dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, se operar senão com o tempo, gradualmente, a pouco e pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio rasgá-lo completamente, mas até lá, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, esse seria um passo que ele teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então, veja que ele fala do progresso, como as pessoas progridem no Espiritismo. E vejam que às vezes a gente pensa em grandes saltos de evolução nesta vida, mas aqui se admite que é difícil. E se pelo menos uma ideia, um comportamento nós conseguimos mudar, já é um grande ganho, já é uma grande vitória. Questão 801. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Kardec foi bem simples aqui, disse, poxa, já que tem todo esse conhecimento, por que isso não veio antes? Né? E ele disse o seguinte, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. Só aí ele já respondeu, né? Mas ele continua aqui, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Olha que sabedoria na frase. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Olha só que legal. Questão 802. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Ele fez aquela grande pergunta que muita gente pensa, né? Se existe um mundo espiritual, se os espíritos estão aí, se o mundo espiritual é o nosso mundo, né, primário e não o nosso, por que eles não se manifestam diretamente na frente das pessoas para acabar com a incredulidade? Né? Para as pessoas passarem a acreditar nessa vida após a morte, não ter mais dúvidas. E olha a resposta dele. Quereris milagres, mas Deus os espalha a mancheias sobre os vossos passos. E tendes ainda homens que o renegam, mesmo com os milagres, né? O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Só com essa pergunta aqui ele já derrubou Kardec. Se nem Cristo conseguiu convencer todo mundo, foi crucificado pelos seus, né? E ele continua. Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sobre os seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Então ele quer que as pessoas tenham o mérito de aprender, o mérito de conhecer, de se convencer pela razão. Nós passamos por tempos que nós vemos pessoas dizer que a Terra é plana, que não acreditam que o homem foi à Lua, sei lá, e tantas outras coisas. Então mesmo que os espíritos aparecessem hoje, haveriam aqueles que diriam assim, não, é uma alucinação, foi um remédio que eu tomei, foi a vacina que me deram, que está me deixando louco, né? Então teriam aí muitas coisas que apareceriam e ainda assim as pessoas não iriam acreditar. Então, meus amigos, vamos parar por aqui esse estudo e vamos continuar no próximo, no capítulo 9, sobre lei de igualdade na questão 803. Até o próximo estudo.